o que eu posso fazer agora que vai me gerar o próximo passo. Você não vê a rota inteira até o seu primeiro milhão, por exemplo. Você vê o próximo passo. E são esses próximos passos que você vai atuando em cima deles para chegar no seu milhão de verdade, né? Então, se você quer, exemplo, um relacionamento, tá bom. Então, qual é o próximo passo? Não precisa visualizar o caminho inteiro. Qual é o próximo passo? O próximo passo talvez seja eu baixar um aplicativo. O próximo passo talvez seja eu começar a frequentar lugares presencialmente, talvez, que tenham pessoas interessantes. Talvez o próximo passo seja eu entrar no método eu superior, porque lá tem pessoas que estão no mesmo nível evolutivo do que eu, por exemplo, né? Que estão buscando reconexão com o próprio eu superior, a própria intuição. Talvez, né? Então, você consegue perceber o próximo passo e começar a validar, mas se eu for por esse caminho, o que vai acontecer? Se eu for por aquele, o que vai acontecer? Então, você vai se tornando uma pessoa quase que com dois corpos ao mesmo tempo. Um no aqui e no agora e um pouco mais para frente. Porém, isso não é um lugar de ser frio e calculista, tá? Porque aí, qual foi o meu raciocínio? O meu raciocínio, isso daqui, entenda quase como se fosse uma conversa entre o meu eu egóico e o meu eu superior, tá? Nesta conversa eu fui recebendo e aí eu fui anotando as respostas. Mas quando eu cheguei nesse ponto, qual foi o meu raciocínio? Tá, mas então eu tenho um pouco de receio de me tornar muito fria calculista, porque aí as minhas ações elas vão ser sempre pensadas no futuro. Elas vão ser sempre com a perspectiva do que vai acontecer no futuro. Então eu não vou ter ações naturais. E aí é onde veio essa resposta. Porém, isso não é um lugar de ser frio calculista. Vamos supor que você genuinamente seja muito ciumenta. Exemplo do que eu havia ali no campo a conversa, tá? Que essa seja a verdade. Então, mudar a realidade forçando, ou seja, fingir um comportamento, não seria produtivo, porque você estaria mentindo para você. Pois não ia viver a realidade que precisa viver para aprender as virtudes relacionadas, como, por exemplo, o desapego, respeito ao tempo e espaço do outro. O que isso daqui significa? Significa que, por mais que às vezes eu entenda de forma lógica e racional qual é o próximo passo, se esse próximo passo é um próximo passo fingido, ele não vai me gerar a realidade que eu preciso. Exemplo, tá? Muitas pessoas trazem assim: eu quero ter um relacionamento, eu quero viver um grande amor, tá bom. Então, o que elas aprendem, né? Aprendem que, eu vou fingir que eu não tenho interesse no fulano, porque aí o fulano vai querer ficar comigo. Só que, percebe como houve sentido de se eu agir de tal forma, vou ter tal resultado. Só que se eu agir de tal forma, então terei tal resultado, não foi um cálculo intuído. Entende o sutil da coisa? Essa pessoa não intuiu que ela deveria agir de tal forma. Ela concluiu, ela inferiu, ela calculou. Ou seja, se eu for fria e fingir que eu não tenho interesse em fulano, ele vai ter interesse em mim. Qual é o honesto no coração daquela pessoa? O honesto é que ela tem interesse. Então ela não vai ter o resultado que ela está vislumbrando. Por mais que essa pessoa acredite que ela está indo no resultado que ela está vislumbrando, que ela está cocriando a realidade que ela está vislumbrando, ela não vai ter. Por quê? Porque é mentira. Então, quando você está sendo frio e calculista, você está agindo pelo ego. Quando você está ao mesmo tempo no aqui e no agora e no futuro, você está agindo com o seu eu superior. Ou seja, eu estou intuindo qual é o meu próximo passo e onde eu vou chegar com esse próximo passo. É muito diferente. Uma coisa é eu racionalizar e concluir. Se eu for, exemplo, tá? Relacionamento, quero um relacionamento amoroso. Se eu fingir que eu não tenho interesse em fulano, logo esse fulano vai ficar interessado por mim. Concluir com o ego completamente. Agora, outra ponta contrária, totalmente contrária, é eu estou conhecendo uma pessoa e eu vou intuir. Dê mais espaço para essa pessoa, porque essa pessoa ainda precisa resolver coisas na vida dela. E é verdade para você de todo o seu coração.
que você precisa dar mais espaço para aquela pessoa, porque você também está precisando de espaço. Honestamente, você está intuindo que você precisa de espaço e aquela pessoa também. Sabe a diferença? Ela é grotesca quando você olha do ponto de vista egóico e eu superior. O ego, ele conclui, ele calcula, e então ele age com base no que ele acredita que vai ser a consequência da ação. O eu superior, ele está agindo aqui e no futuro ao mesmo tempo. Ou seja, eu sei o que eu preciso fazer agora. Não porque eu estou pensando na consequência das minhas ações, mas porque eu sei onde eu vou chegar. Eu sei o que vai acontecer. Se eu for agora pressionar essa pessoa, ela não está pronta, ela vai embora. E eu genuinamente, com a maior verdade possível, não quero pressionar essa pessoa. Não preciso disso. Significa que eu não estou me mordendo por dentro. No exemplo que eu estou trazendo aqui, de ciúmes, se você finge, você conclui na sua cabeça egóica, se eu tiver ciúmes de fulano, ele vai se afastar de mim. Só que por dentro você está se mordendo de ciúmes. Você quer gritar, você quer berrar, você quer falar, um monte. Você está se mordendo por dentro. É mentira. Você está com ciúmes, essa é a honestidade. Só que do seu eu superior é muito diferente. É tipo, poxa, eu realmente deveria dar mais espaço para essa pessoa. Eu realmente deveria respeitar um pouco melhor o tempo dela, entender um pouco melhor o que essa pessoa realmente quer, para que essa pessoa tenha espaço para conseguir ter uma decisão mais firme em relação a seguir ou não no relacionamento comigo. Entende como é muito diferente? Você não está se mordendo por dentro, você está em paz. Então é isso aqui que é a resposta do que eu perguntei. Tá, mas se eu vivo aqui e no futuro ao mesmo tempo, então como que calculista? E aí, não é um gato ser frio e calculista. Vamos supor que você genuinamente seja muito ciumenta, que essa seja a verdade. Então, mudar a realidade forçando não seria produtivo, porque você não ia viver a realidade que você precisa viver para aprender as virtudes. Ou seja, se você é ciumenta, seja ciumenta de verdade. Seja honesta. Eu sou ciumenta. Porque aí você vai viver a realidade que você precisa para aprender. E aí você vai intuir no meio do caminho. Seja honesta não com o outro. Você precisa do universo. Ei, gente, eu sou ciumenta. Não é isso. Fale para você. Se olha no espelho e fala para você. Eu sou. E aí você vai viver a realidade que você precisa. E essa realidade, às vezes você vai intuir essa realidade. Cara, desse jeito eu vou afastar as pessoas de mim. Percebe como se for verdade no seu coração é leve? É mágico quando você entende o processo. Mas se você força e ajusta o seu raciocínio para a forma mais conveniente, você vai precisar colocar muita energia para segurar um fingimento que naturalmente sairá de qualquer jeito. É improdutivo segurar uma realidade baseada em fingimentos. Nesse exemplo aqui, fingir que não tem ciúmes. A imagem que eu vi quando eu recebi isso daqui era de uma pessoa ciumenta que estava mentindo, falando que não, porque ela aprendeu que não podia ser. E aí, nesse caso aqui, as pessoas que estavam ali naquele momento comigo, onde eu recebi essas canalizações, estavam conversando e dialogando sobre alguns assuntos. E esse assunto dos ciúmes foi um assunto, assim, que ficou no ar, sabe? Como se as pessoas não quisessem muito falar sobre isso, porque estava todo mundo com vergonha de falar que era ciumento. E aí eu pensei, olha só, as pessoas estão tão presas segurando uma máscara que elas não estão vivendo a realidade que elas precisam viver. Qual que é a que precisa viver? Olha só, o emaranhado da sua cocriação quando você começa a fingir um comportamento que não é genuíno, por questão de conveniência. Imagina que você está conhecendo uma pessoa e você é uma pessoa super ciumenta. E aí você acredita, porque você ouviu, porque te ensinaram que se você tivesse ciúmes, você ia afastar o fulano. Aí você começa a emular um comportamento onde você não tem ciúmes. Mas por dentro, você está se mordendo de ciúmes o tempo todo, só que você está negando esses ciúmes. Não, eu não vou ter ciúmes. Por dentro você tem, a honestidade que você tem. Só que aí, quando você começa o processo de falar a verdade para si mesmo, você começa a talvez acreditar que você nem tenha de verdade.
Porque você fingiu tanto que quando você olha para sua história, você fala: não, eu nunca tive ciúmes antes. Você nunca teve, por quê? Porque você nunca pôde ter ou porque realmente você nunca teve? Entende? E aí é onde você precisa chegar nessa resposta. A Cássia colocou: eu sou ciumenta, mas eu digo que não sou. Tá vendo? A Cássia é um exemplo. Aí você vai conhecer uma pessoa. Cássia, eu vou pedir a sua licença para usar você de exemplo agora, porque você trouxe o exemplo perfeito que eu preciso, tá? Aí a Cássia, ela vai conhecer uma pessoa. Aí ela fala para a pessoa: não, eu não sou ciumenta. Aquele cara que ia embora, ele não vai.